Os irmãos e irmãs aqui presentes na igreja de São Jorge e todos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook ao vivo, de diversos locais. Esta celebração, como todas as outras missas, sempre é continuação da outra anterior, porque o verdadeiro católico vive de missa em missa, não de festa em festa, de futebol em futebol. Vive de missa em missa, de uma missa para outra missa. A nossa vida deve ser de uma missa para outra. A continuação de uma missa para outra, domingo passado, final de semana passado. Praticamente a continuação da palavra de Deus e tudo aquilo que refletimos, quem esteve na missa e vive da missa, porque semana sem missa é semana sem graça. Escutem bem o que eu estou dizendo. Semana sem missa é semana sem graça. Em outras palavras, em parênteses, desgraçada. Sem graça é a mesma coisa a palavra. Desgraçada e sem graça é a mesma palavra. Depois alguns se perguntam por que a semana foi tão ruim. Claro, não foi na missa. Foi uma semana desgraçada, sem graça. A palavra de Deus é uma continuação da outra. E semana passada aqui refletimos a palavra de Deus, e aqui praticamente é a mesma coisa, porque Jesus está falando dele como pão que desceu do céu, mas um pão que desceu do céu que não deixou de ter uma família. Olha só, eles perguntam, eles dizem, como é que ele está dizendo que desceu do céu se ele tem um pai e uma mãe? O nome do pai não é José, o nome da mãe não é Maria, o pai dele não é carpinteiro. É que Deus quis provar o gosto de ter uma família. Deus quis também ter uma família. Quis que o filho dele que tivesse uma família na terra, para provar o gosto de ter uma família, de ter um pai, de ter uma mãe. E aqui, aí, Jesus se declara o pão que veio do céu. E aí vou repetir quase a mesma coisa do final de semana. Quem esteve aqui vai dizer, o padre está repetindo o sermão, não se preparou. Não, é que a palavra de Deus vai nos dizer a mesma coisa, aquilo que já disse. Na Igreja Católica, o centro da nossa celebração não é o pastor que fala do início ao fim. Eu não sei como alguns de outras religiões aguentam aquele pastor falar tanto. Olha as pregações desses pastores na televisão, não sei aonde. Jesus, o que é aquilo, aquele homem fala tanto? Ele é o centro, ele se faz centro. Ele se coloca no lugar de Deus, ele fala do início ao fim. Na Igreja Católica, o pastor não é o centro. Nós só temos 10 minutos no máximo. Nós aprendemos na faculdade de teologia que depois de 10 minutos o padre fala para as paredes. Porque depois de 10 minutos ninguém mais presta atenção, não consegue. E daí começa aquelas cabecinhas assim, ó. A gente começa a ver o pessoal dormindo. 10 minutos no máximo. O padre não é o centro da celebração, não é o pastor. Ele não tem que falar o tempo inteiro, ele não tem que se colocar à frente da palavra de Deus. Nós não confundimos na Igreja Católica a celebração, o centro da celebração com oratória. Agora esses dias um amigo meu me disse que no teatro, aquele shopping, como é que isso, está uma tal de igreja Brasa, que agora inventaram mais uma igreja que é Brasa. Já tinha a bola de neve, que agora virou uma bola de escândalo. Agora tem a Brasa, que lá nesse teatro cobra não sei quanto para domingo de noite alguém para fazer o culto. É cobrado e diz que não tem que comprar bem com antecedência já as entradas. E sabe o que tem lá? Um coaching da fé. Só isso.
É um cara que se prepara e que fala de Deus como se fosse um grande ministro de Deus. Na verdade, se preparou, um orador, se preparou. E aí tem gente seguindo esses coach influentes da fé, youtubers da fé. Isso não é religião, isso não é pastor, isso não é ministério. Isso aí pode ser tudo, menos religião e menos ministério. Ministério quer dizer serviço, não é serviço a palavra de Deus. É serviço a eles mesmos, para ganharem dinheiro e ficarem ricos. Como pode alguém seguir alguém que nem tem autoridade, nem autoridade moral tem? Porque você vai ver a vida regressa dele, vai ver as fiasqueiras que ele fez, para não dizer outra coisa que começa com C, no passado. E aí está lá pregando como se fosse, não é outra coisa que um palestrante. Na Igreja Católica o centro não é isso. O centro da nossa celebração também na Igreja Católica não é os cânticos, por mais bonitos que sejam. Não são pessoas. Na Igreja Católica, o centro da nossa fé é a comida. A comida. A nossa fé, a nossa celebração nasceu numa janta. A primeira missa foi uma janta que Jesus fez, uma janta judaica que Jesus fez com os seus discípulos, onde ele partilhou o pão e o vinho, como tem nas celebrações judaicas. A nossa celebração, o centro da fé é a mesa, onde nós recebemos do céu o pão que veio do céu, o próprio Cristo feito pão, alimento para nós, corpo e sangue, onde nós nos alimentamos. O centro da nossa fé é o alimento. Sem ele nós não existimos e não somos. Por isso que quem relega a missa, onde a gente come e não participa mais, há muito tempo já não é católico. Pode ser tudo, menos católico, porque o católico, o centro da fé é o alimento, é comer o pão, tomar o vinho que já está no corpo. O sangue já está no corpo. Por que é só hóstia? Mas no corpo, se é o corpo, já tem o sangue também. A missa para nós é importantíssima, é o centro da fé, e na missa acontece o alimento. E o alimento para nós não é outro do que Jesus. Eu sou o pão que veio do céu. Vossos pais comeram o pão do maná e morreram. Vocês vão comer e vão viver. E então o centro da nossa fé, se é o pão, é a comida, e a comida é Jesus, para nós o centro da nossa fé é quem? Jesus, pronto, é o próprio Jesus. Ele é o centro da nossa celebração, ele é o centro da nossa fé. Não tem como você dizer assim, eu fui lá, não gostei da missa. Como você não gostou da missa? Você não comeu? Não gostei que estava chata a missa. Mas você não foi lá por se a missa está chata ou não está chata, se o padre falou bonito ou não falou, se os cânticos foram bons ou não foi, se a igreja está bonita ou não está bonita, está cheia de ouro, está bem pobrezinha. Você foi lá para comer, porque este é o centro da nossa celebração católica, que obedece às palavras de Cristo há 2000 anos. Tomai e comei todos vós, tomai e bebei todos vós, fazei isto para sempre em minha memória. Rezemos para que essas crianças que vão ser batizadas logo após a missa aprendam isto na vida delas, que sem a comida, que é a fé delas que elas vão receber, sem o alimento que é Jesus, sem participar da missa, a semana será sem graça. Por isso que vocês têm pais, têm que ensinar os filhos a ir à missa, participar, comer e beber o próprio Cristo, para que eles vivam todos os dias com graça, com alegria. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador